E aí, meus queridos alunos do 8º ano, estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos na aula de Sociologia. Agora, no capítulo 2 ainda, falando sobre direitos, E vamos estudar aí um pouquinho sobre a importância da Declaração dos Direitos Humanos, tá? Como que ela surgiu, como que ela foi criada, por que ela foi criada. Nós vamos analisar alguns dos seus artigos, apenas alguns, infelizmente não tem como nós tratarmos de todos, tá? Mas nós vamos entender um pouquinho de que maneira ela traz essa discussão da dignidade humana, de como se manter a dignidade humana, tá bom? Então, pega lá o teu livro, abre lá na página 15 e vamos continuar os nossos estudos. Muito bem, meus amores, vamos, agora direto para nossa aula, Vamos falar sobre os direitos humanos, tá? Eu sou humana, você é humano, até onde eu sei, Até onde a gente se conhece. E o que a gente vai falar aqui diz respeito a nós como pessoas. Uma coisa que a gente precisa entender, tá? Quando se fala sobre viver dignamente, não há como se falar de dignidade se nós não falarmos sobre direitos, tá? Direitos são liberdades que os seres humanos, que as pessoas, os indivíduos têm, tá? Que não são lhe dados gratuitamente, são conquistados, tá? Então, todos os direitos que nós temos até os dias de hoje, eles foram conquistados para nós por gerações anteriores às nossas, tá? Nunca devemos esquecer isso. A maior parte dos direitos que nós temos hoje, pessoas tiveram que brigar e outras até morrer, para que nós pudéssemos desfrutar deles hoje, ok? Então, é justamente sobre isso que a gente vai tratar, tá? Sobre esses direitos. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos vocês já devem ter ouvido falar sobre isso pelo menos alguma vez na vida, tá? Ela é para todos os seres humanos. Então, às vezes a gente ouve assim, alguém já deve ter ouvido, direitos humanos para humanos direitos. Não. Direitos humanos são para todos os seres humanos, inclusive para os errados, tá? De onde que veio essa ideia dessa declaração, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nasce, ali pós Segunda Guerra Mundial. Então, todas as coisas que tinham acontecido no período da Segunda Guerra Mundial, não só as milhões de mortes que se teve ali nos combates, tá, diretos, no fronte de batalha, mas a questão do Holocausto, o genocídio contra os judeus e outras nacionalidades e pessoas de outras nacionalidades, o próprio fim, da Segunda Guerra que se deu, por meio de duas bombas atômicas. Então, assim, foram coisas que realmente mexeram, com todas as pessoas daquela época, tá? E com os governantes, com as pessoas que eram responsáveis pelos seus países. Então, foram coisas que levaram as pessoas a entenderem que era necessário construir um mundo novo, sob novos alicerces ideológicos, e que trouxesse essa ideia, que promovesse essa ideia da paz mundial acima de qualquer outra coisa, Aquele lance de chega de guerra. Quando você vai estudar sobre as guerras mundiais, e vocês vão estudar isso daqui a pouco, se não me engano é um assunto de história do 9º ano, mas a gente percebe que se tem a Primeira Guerra Mundial no início do século XX, e praticamente 20 anos depois, um pouco mais de 20 anos depois, você tem a Segunda Guerra. Alguns historiadores consideram que a Segunda Guerra ela é uma consequência da Primeira, então praticamente como se fosse uma única guerra. Então, você passa metade do século, praticamente em guerra. E não era uma guerra qualquer, é uma guerra que envolveu muitos países, pessoas de muitas nacionalidades e que trouxe consequências severas, para alguns países e para algumas populações. Então, assim, foram coisas que realmente abalaram, as pessoas e a forma como elas viam o mundo, a forma como elas viam umas às outras, tá? E aí, lá em 1945, na Conferência de Yalta, feita na Rússia, tá? Liderados ali pelos Estados Unidos e, na época, a União Soviética,
que hoje é a Rússia, mas na época era a União Soviética, União, né, das repúblicas socialistas soviéticas, tá? Eles vão assinar um acordo, tá? E vão promover negociações que interrompessem conflitos internacionais, tá? Para evitar guerra, para tentar promover a paz, para tentar promover a democracia, enfim, para fortalecer os direitos humanos, né? Os direitos, justamente usar esse termo, né, direitos humanos. Por que humanos? É porque eles realmente queriam se referir que toda e qualquer pessoa, né, independente de raça, cor, credo, gênero, não interessa, era dotada de direitos, né, era dotada de liberdades e que isso precisava ser respeitado. Ela nasce justamente para evitar essa ideia de que você tem uma raça superior a outra, um povo superior a outro, né? Que foi uma das coisas que um dos pensamentos, né, que permeou ali todo o conflito da Segunda Guerra Mundial. Quando você estuda sobre isso, você vai ver que o Hitler, né, lá, o governante da Alemanha, ele pregava a ideia de uma superioridade da raça ariana, né, que os alemães representavam essa raça, então as outras pessoas elas teriam que estar submetidas às pessoas dessa raça. Então, pós-guerra, é justamente esse tipo de pensamento que se quer quebrar, né? Então, a ideia de que mesmo que nós sejamos de nacionalidades diferentes, somos todos seres humanos, tá? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai delinear, né? Então, ela vai dar meio que um guia ali, né? Sobre os direitos humanos básicos. Claro que qualquer país que quisesse, né, criar, né, ainda mais direitos para os seus cidadãos, ok, sem problema nenhum, mas ela delineava aquilo que seria básico, considerado básico para todo ser humano viver dignamente, né? E aí a gente volta para o tema do nosso capítulo. Então, ela vai ser adotada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em 10 de dezembro de 1948, tá? Ela não é um documento com obrigatoriedade legal, né? Então, os países não são obrigados a seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ela serve como base para várias constituições, né? Inclusive, boa parte das coisas que tem lá, você tem na Constituição brasileira, certo? Ela também serviu como base para 2 tratados sobre os direitos humanos da ONU, e esses tratados, sim, eles têm força legal sobre os países que fazem parte das organizações das Nações Unidas, tá? Que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá? E até hoje ela continua a ser amplamente citada, né? As pessoas sempre voltam para ela, né, para ver, tá? Para ler, para se informar, para saber o que é direito básico de todo ser humano, certo? Então, vamos entender um pouquinho, a gente vai analisar alguns dos artigos dela, tá? Ela tem ao todo 30 artigos, então, claro que não dá para a gente abordar os 30 artigos aqui, né, na nossa aula virtual, não daria nem na nossa aula presencial, né? Mas isso não te impede de pegar lá, botar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, lá na internet, você vai achar, né, ela completa, enfim, né, resenha sobre ela, tá? Então, fica à vontade, certo? Mas a gente aqui, infelizmente, não tem como tratar de todos. A gente vai tratar de alguns que trazem coisas que são importantes pra gente, né? Para você, né, como estudante, né, adolescente, para mim também como, né, uma pessoa adulta, profissional, enfim, para qualquer pessoa. Lembra, os direitos humanos estão para todos os seres humanos, tá? Então vamos lá. Artigo 1, tá? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, né? Pensando no momento em que essa declaração nasce, né? Depois, né, de que tipo de acontecimento ela nasce, esse primeiro artigo, né, ele já vem dizendo a que essa declaração veio, né? Então, é meio que uma abertura, né, para o que realmente ela quer trazer. Olha, todas as pessoas nascem livres. Então, não importa
né? Se você é judeu, se é grego, se é brasileiro, se é africano, se é americano, não interessa. Todas as pessoas nascem livres, ou seja, ninguém nasce escravo de ninguém, né? Que seja mata a ideia da escravidão, né? E iguais em dignidade e direitos. Então, só o fato de ser uma pessoa, de ser um ser humano, já significa que ele tem direito a ser tratado com dignidade, né? Com respeito, tá? E que ele nasce livre, tá? Lembra, essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente. Então é para todas as pessoas, tá? Continuando, são dotados de razão e consciência, né? Então, a partir desse princípio, os seus pensamentos devem ser respeitados. E essas mesmas pessoas, né, que nascem livres e iguais em dignidade e direitos, elas devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, de cooperação, de respeito, né? Não significa que você vai concordar com absolutamente tudo que lhe é dito, né? Mas significa que você vai dar às pessoas a oportunidade de dizê-los e respeitar o direito que elas têm de dizê-los, tá? E vai colaborar para esse espírito de fraternidade, né? Para que um ajude o outro e que a sociedade, né, não acabe sucumbindo, né, a decisões individuais. Tá? Então, esse primeiro artigo, ele é um artigo-chave para se entender a que essa declaração veio, né? Então, a primeira coisa que fala é que todo mundo nasce livre, todo mundo nasce igual em dignidade e em direitos, tá? Artigo 2. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração. De novo, o artigo 2, ele acaba reafirmando, né? Ele começa primeiro reafirmando o artigo 1, tá? Então, todas as pessoas nascem livres e iguais, diz o artigo 1, né? Aí o artigo 2 vem e corrobora, ele confirma o artigo 1, olha, toda pessoa tem capacidade, né, para gozar, para aproveitar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, né? Se todo mundo nasce livre e igual em direito, então todo mundo tem o direito, né, de aproveitar desses direitos e liberdades que estão, né, estabelecidos nesses 30 artigos aqui dessa declaração. Sem distinção de qualquer espécie, tá? Então, a gente tem aqui um artigo que está falando sobre a não discriminação, tá? Por quê? Porque não é para se fazer, né, discriminação, segregação, separação entre as pessoas. Assim, olha, esse grupo aqui, ele tem mais direitos do que esse aqui, né? Esse aqui, ele é coberto aqui pela Declaração dos Direitos Humanos, tá, beleza, tá ok, mas esse outro não é, né? Não, tá? Se todo mundo é igual, nasce livre, né, e igual em dignidade e direitos, que é o que diz o artigo 1, o artigo 2 vem falar sobre, né, princípio de não discriminação, tá? Por quê? Porque se a pessoa tem os direitos, ela também tem, né, a capacidade de gozar desses direitos, sem qualquer distinção, né? Sem distinção de qualquer espécie. Então, nem de raça, nem de cor, nem de sexo, nem de língua, nem de religião, opinião política ou de outra natureza. Origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, não importa qual é a condição do indivíduo, não importa se é homem, se é mulher, se é trans, não interessa. Não importa se ele é branco, preto, pardo, amarelo, azul, né, avatar, não interessa também, tá? Não importa se ele fala português, se ele fala inglês, se ele fala grego, não interessa. Tá? Não interessa se ele é rico, se ele é pobre, não interessa se ele é de esquerda, de direita, de centro, não importa. Todas as pessoas têm a capacidade de gozar dos direitos e das liberdades que são estabelecidas nessa declaração. Então, o artigo 1 e o artigo 2, eles deixam bem claro, né, que todas as pessoas são iguais e que todas elas, independente, né, se elas são boas ou não, né, vamos dizer assim, se a prática de vida delas é boa ou não, elas têm os mesmos direitos.
Claro que a gente sabe também que todo direito está atrelado a um dever, né, gente? Mas nesse caso aqui, está trazendo direitos humanos básicos, né? Só o fato de você ser um ser humano, você já tem esses direitos garantidos. É isso que ele quer dizer, tá? Independente de qualquer outra coisa. Continuando. Artigo 3. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, tá? Então, a vida, ela é o primeiro direito que vem, né, aí estabelecido. Lá no artigo 1 ele diz, olha, todas as pessoas nascem livres. Pô, pensa, né? Você está falando que nasce livre, então o primeiro direito que você tem é o direito à vida, né? O direito à sua liberdade, ó, nascem livres, tá? Então a sua liberdade e a sua segurança pessoal, tá? É por isso que é tão importante, né? E que vira e mexe a gente sempre ouve, né, essas questões, né, em jornais, na internet, enfim. Os governantes são sempre cobrados com a questão da segurança, né, da sociedade, né, de manter as pessoas seguras, porque se você vive numa sociedade insegura, a sua liberdade acaba sendo, né, violada e às vezes em casos mais graves a sua vida também, né? Estão aí os crimes de sequestro, homicídio, né? Invasão de propriedade privada para comprovar isso, tá? Mas como ser humano, você tem direito à vida, né? O direito à liberdade e o direito à segurança pessoal, tá? Aí a gente vai dar uma pulada, né? Vai pular um pouquinho. Como eu falei, a gente não vai falar dos 30 artigos, então nós falamos dos 3 primeiros, que são bem enfáticos, né? Tipo, diz, são, né, o abre-alas, vamos dizer assim, da declaração, né? Dizendo bem ao que é que veio. Aí a gente vai pular alguns, ok? Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito a, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos são iguais perante a lei. A lei brasileira, ela fala sobre isso, tá? Ela garante isso aqui para os seus cidadãos, que todos são iguais perante a lei, tá? Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação, tá? Então ele coloca 2 pontos importantes nesse artigo. Primeiro, que todo mundo é igual perante a lei. Então, independente, né, de quem seja a pessoa, ela, perante a lei, ela vai ser julgada como igual, tá? Pelo crime que ela cometeu, enfim, tá? E ela precisa também receber a proteção da lei. É por isso que alguém não pode ser julgado sem ter um advogado acompanhando o seu caso, né? É por isso que você tem ali uma série de direitos, né, para as pessoas quando estão passando por um processo e por aí vai, tá? E isso é sem distinção, essa é a ideia, tá? Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação, né? Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela sempre ela gira em torno disso, né? De estimular a aceitação do outro, né? De estimular o respeito às diferenças, de não incitar preconceitos e discriminações sobre os grupos diferentes. Por quê? Né? De respeitar essas diferenças. Por quê? Porque se viu muito disso nos conflitos que antecederam a criação dessa declaração, né? Uma guerra inteira praticamente ela foi incitada por motivos também, claro que você tem uma série de motivos, mas você tem ali também motivos de discriminação racial, de preconceito, né? Estímulo a genocídio e por aí vai. Então é justamente para evitar que se recaia novamente nesse erro, tá? Que se faz nesse artigo essa ênfase, né? De que todo mundo tem direito igual à proteção contra qualquer discriminação, né, que viole. Até mesmo o incitamento à discriminação, né? Não precisa nem estar ocorrendo, não é só a pessoa que discriminou, mas também quem incitou a discriminação também está errado, certo? Continuando. Aí a gente vai lá para o artigo 18, tá? Artigo 18. Toda pessoa tem direito, olha, eu estou escrevendo errado aqui, tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, tá? E aí esse direito, tá? Ele inclui a liberdade de manifestar essa religião, tá?
ou essa crença, tá? Pelo ensino, ou seja, de ensinar as pessoas a falar, né? Pela prática, pelo culto, pela observância, seja isolada ou coletivamente, né? Na sua casa ou na sua igreja, né? No local onde você se reúne com as pessoas da sua religião, em público ou em particular, ou seja, todos os grupos, né, religiosos de crença têm liberdade de pensamento, de consciência e religião. Então você pode escolher a sua religião, a sua forma de pensar, né, a sua crença e não ser discriminado por isso, tá? Claro que quando a gente vai analisar esse artigo aqui, né, em alguns países, nos dias de hoje, você não vê, né? Então, países que possuem, por exemplo, religiões oficiais, você não vai ter essa liberdade de pensamento. Você tem uma única religião no Estado e é ela que deve ser praticada. Qualquer outra vai ser expulsa, né? Vai ser, enfim, impedida de se realizar, né? Aqui no nosso país nós temos esse pensamento, né? Esse artigo, ele aparece também na nossa Constituição, tá? Sobre a liberdade de pensamento, de consciência e religião. Ou seja, você pode escolher a sua religião e ninguém pode te discriminar por isso. Isso aqui é interessante ter aqui, né? Porque lembra, a gente volta para o ponto, né? A declaração ela veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? E quem foi o principal povo que foi atingido, né? Um dos principais, pelo menos, né? Que foi atingido de maneira mais chocante, vamos dizer assim, foram justamente os judeus, né? E um dos motivos pelos quais eles foram tão perseguidos também foi por causa da religião deles, né? Digo também porque tem uma série de outros, mas a gente não vai aprofundar isso aqui, né? Então a declaração ela deixa muito claro que todo mundo tem liberdade religiosa, de liberdade de pensamento. Inclusive, né, de ensinar esse pensamento, essa religião, de praticar, né, de participar de todos os seus ritos, de tudo que ocorre ali dentro da sua crença, da sua religião, né? Só você, com as pessoas que também têm a mesma fé que você, em público, em particular, não importa. Você tem essa liberdade, tá? É isso que ela quer dizer. E você não pode ser discriminado por isso, nem discriminar ninguém também por isso, tá? Artigo 19, esse aqui ele bem interessante porque ele causa certa polêmica, né? O artigo 19, ele diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito aqui do artigo 19, ele vai incluir, né, a liberdade de, sem interferência, você ter opiniões e de procurar também receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independente de fronteiras. Então, se você quiser subir num palanque no meio da praça e dizer o que você pensa, você pode. Se você quiser ir lá para a internet digitar o que você quer, você também pode, né, o que você pensa. Tá? Muito bem. No caso da legislação brasileira, tá? Esse artigo tem uma vírgula, né? Então você tem liberdade de opinião, você tem liberdade de expressão, mas você também tem que arcar, né? É responsável pelo que você diz, certo? Então não é porque eu tenho liberdade de expressão, por exemplo, que eu posso chegar aqui e fazer um discurso racista, ou fazer um discurso ofensivo, ou como a gente chama, um discurso de ódio a um grupo. Porque, lembra, um direito, ele não desfaz o outro. Então, por exemplo, se o artigo 18 diz que as pessoas elas têm liberdade de pensamento, consciência e religião, eu não posso usar o meu direito do artigo 19, que é a minha liberdade de opinião e de expressão, para coibir a prática de determinada religião, para proibir a prática religiosa de alguém, né? Por quê? Porque eu não tenho esse direito. Eu não posso usar de um direito para atrapalhar o cumprimento de outro. Não existe essa possibilidade, tá? Então, sim, nós temos liberdade de opinião, liberdade de expressão, né? De dizer o que pensamos, de construir os nossos pensamentos, né? Os nossos argumentos, as nossas opiniões, de falar sobre isso para as outras pessoas, mas a gente nunca deve esquecer, né, que nós somos responsáveis pelo que nós dizemos, né? E que, dependendo do que nós dizemos, se esse exercício dessa liberdade, se esse exercício desse direito ferir o direito de outra pessoa, eu posso perfeitamente ser punida por isso, tá? O meu direito à liberdade de expressão não me dá o direito, né, de ferir as outras pessoas, de ser ofensivo, né, ou de praticar o ódio
contra um grupo ou contra alguém específico, certo? Artigo 25, tá? Toda pessoa tem direito a um padrão de vida, e aí a gente volta um pouco para o nosso, do tema do nosso capítulo, né? Viver dignamente. A gente já falou até aqui sobre desigualdade social, sobre igualdade de oportunidades, desigualdade de condições, e esse artigo 25 ele tem muito a ver com isso, né? Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. E nessa saúde e bem-estar está incluída a alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. E também o direito à segurança em casos de desemprego, doenças, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos, né, de perda dos meios de subsistência fora do seu controle. Então, esse artigo 25 ele vai falar justamente sobre a questão de que todo ser humano ele tem direito a ter um padrão de vida em que ele possa assegurar pelo menos o básico, né, em termos de direitos, tá, para si e para a sua família. E aí, esse aqui é interessante porque nesse aqui a gente vê um impasse ainda maior, né? Quando a gente volta e vai analisar, por exemplo, os dados que nós vimos sobre desigualdade social, né? Como que a igualdade de oportunidades e a desigualdade de condições atuam aí na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, que acaba impedindo que muitas pessoas alcancem esse padrão de vida básico, né? Com direitos que, se você for parar para observar, né, eles são próprios das pessoas e que o próprio Estado também deveria, de certa maneira, assegurar pelo menos o básico, né, para que as pessoas pudessem viver dignamente. Então, esse padrão de vida, né, mínimo, ele é assegurado por essa declaração, né, ele aparece aqui dizendo que ele deveria ser assegurado, tá? Artigo 26. Olha o número romano ainda. A gente acha que número romano não serve para nada, depois fica se batendo, tá? Tem aqui 2 parágrafos, tá? Toda pessoa tem direito à instrução. Instrução, nesse caso, leia-se educação, tá? Esse artigo ele vai falar sobre o direito à educação e ao ensino. Então, toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, para que não haja pessoas analfabetas. Países que têm o IDH muito baixo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano muito baixo, normalmente eles têm um índice de analfabetismo muito alto, tá? E o analfabetismo é um problema social muito sério, né? Porque impede que as pessoas cresçam, né, impede que as pessoas consigam bons trabalhos, bons empregos, impede que elas recebam de fato todos os direitos que elas têm, né? Então, a Declaração Universal ela traz isso, de que pelo menos os graus elementares e fundamentais tem que ser gratuito, ou seja, o Estado tem que conceder isso às pessoas para que os seus cidadãos possam, né, ter minimamente condições, né, de se sustentar, enfim, de prosseguir com a sua vida. A instrução elementar será obrigatória, a instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito. Tá? Então, quando a gente fala de baseado no mérito, é de que a pessoa chega à instrução superior, que é o ensino superior, universidades, faculdades, cursos superiores, tá? A partir do mérito. Então, quando você faz o Enem e passa, você está passando por mérito. Na minha época não era Enem, era vestibular, né? Era o PSS. Então, passei, entrei por mérito. Outras pessoas não entraram, né? Então, não fizeram uma boa prova, não entraram. Então, isso que significa entrar por mérito, tá? Por merecimento. No caso aqui da instrução elementar, o ensino básico, a educação básica. Ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, educação básica, ela é obrigatória, tá? E a instrução técnico-profissional são cursos técnicos. Nesse caso, né, ele não fala sobre ser obrigatório ou não, né, ou por mérito, mas ele diz que deve estar acessível a todo mundo, né? Quem quiser se especializar, tá ali a porta aberta para ele fazer, tá? O segundo parágrafo fala que essa instrução, essa educação, ela tem que ser voltada para o respeito entre as pessoas, tá? Então, a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades individuais. Então, essa é uma educação que tem
tem que estar voltada, né, para o respeito pelo próximo, o respeito às diferenças, né, o respeito pelos direitos humanos, né, o respeito pela dignidade que o ser humano tem, tá? A instrução, a educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, ou coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Então, ele coloca a educação como algo principal para a manutenção da paz entre as pessoas. Por quê? Porque é através dela que você ensina o respeito, a tolerância, a compreensão, a amizade que deve existir entre as pessoas, tá? Então, qual a conclusão que a gente pode chegar até aqui? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surge num momento crítico da história da humanidade, mas ela tem uma missão muito importante, que é a de evitar guerras e a de promover a paz entre os países, entre as nações, entre os indivíduos, tá? 2. Apesar de não ser um documento obrigatório, ela vai servir, né, de muita inspiração para várias leis em vários países, inclusive o nosso aqui no Brasil, tá? E 3. Cada artigo dessa lei, meus amores, é importante para a garantia dos direitos a todos os seres humanos, cada um de nós, certo? Cientes disso, como bons cidadãos, né, nós corremos atrás de nossos direitos, mas entendemos também que devemos cumprir com os nossos deveres para que os outros também tenham acesso a esse direito, tá? Aí na descrição da tua aula você tem o que você deve fazer, tá? É o seu exercício, então é o exercício do livro, página 16, tá? E na próxima aula a gente continua, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.